Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. A Rádio 9 de Julho apresenta o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Os presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. E por mais que difícil estiver... Caríssimos ouvintes, queridas famílias de todo o Brasil, está no ar pela nossa Rádio 9 de Julho de São Paulo o programa dominical Família, Fonte de Amor e Vida, coordenado pelo nosso querido padre Jesus Andrade, da paróquia São Pedro Apóstolo, no bairro da Moca. No programa de hoje temos a participação, novamente, do nosso querido padre Leonardo, que deu um show no último programa, né, padre? O padre foi muito bem, e não só foi bem, como hoje ele resolveu dar um bis aqui para nós, né, padre? Seja bem-vindo de novo, padre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez reunidos. Quero agradecer a todos por nos permitir entrar pelas ondas do rádio, pela internet, nos seus lares. Que Deus esteja sempre com você. O padre é da paróquia São Carlos Borromeu, da Vila Prudente, na Rua do Oratório, né, padre? Bem conhecida lá no bairro da Moca, Vila Prudente. E quem tiver curiosidade, quem quiser um dia passar lá para dar uma olhadinha, assistir uma Santa Missa, né, padre? Será muito bem-vindo. E temos também o casal Simpatia, que os ouvintes tanto gostam, né? Josimar e Yasca sempre perguntam, né? Cadê aquele casal, né? A Rosana que atende o telefone, casal Josimar e Yasca, mais uma vez com a gente, obrigado pela presença. E na mesa de som hoje o Luiz Camargo, primeira vez com o Luiz, obrigado, viu, Luiz, por estar conosco, seja bem-vindo também, tá? Como sempre colocamos também, o objetivo do nosso programa é sempre nossos queridos ouvintes. Então, aqui, vocês que nos ouvem, que nos prestigiam com a audiência, aqueles que mandam seus pedidos de oração, que mandam suas perguntas, participem do programa. Hoje teremos o sorteio de um livro que os ouvintes já conhecem, aquela exortação apostólica do Papa Francisco, Gaudete e Exultate, sobre o chamado à santidade no mundo atual. Nos programas passados nós abordamos bastante os temas do programa, mas é sempre interessante você poder fazer uma consulta e voltar a ler um artigo. Sempre quando você volta a ler um artigo, parece que aquele artigo se apresenta como novo. Então, aqueles ouvintes que ligarem para o programa hoje participarão do sorteio dessa importante exortação do Papa Francisco. Hoje vocês vão ligar para o telefone 11 3932 1600 e hoje você vai falar com a Rosana, que vai atender os seus chamados. Pelo WhatsApp é o mesmo número, 11 3932 1600. Se quiserem participar pelo e-mail família fonte de amor e vida @radio9dejulho.com.br, pelas redes sociais facebook.com/família fonte de amor e vida. Se você perdeu algum programa ou deseja ouvir novamente, acesse pelo YouTube o nosso canal Família Fonte de Amor e Vida e compartilhe com seus familiares e amigos. Assim você estará evangelizando e divulgando as mensagens para outras famílias. Caríssimos irmãos e irmãs, como sempre fazemos nas tardes de domingo, pedimos licença para mais uma vez podemos entrar nas suas casas, nos seus carros, onde vocês estiverem, para que juntos possamos trocar ideias sobre a palavra de Deus. Vale sempre lembrar aquela passagem do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus 18:20. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. E para invocarmos a presença do Espírito Santo entre nós, passamos a palavra ao Padre Leonardo. Padre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Estimados ouvintes, hoje nós vamos abordar como tema a vocação da exortação apostólica Cristo Vivit. Interligar o tema da exortação com o mês das vocações que estamos vivendo, definidos pela Igreja.
Pela exortação, o Papa define vocação como pode ser entendida em um sentido amplo, como o chamado de Deus à vida, o chamado à amizade com Ele, o chamado à santidade. Isso é valioso porque situa toda a nossa vida diante de Deus que nos ama e nos permite entender que nada é fruto de um caos sem sentido, mas tudo pode ser integrado em um caminho de respostas ao Senhor, que tem um projeto esperando por nós. Padre Leonardo, boa tarde, queridos ouvintes. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. E nós achamos de extrema importância abordarmos esse tema sobre as vocações, porque afinal nós estamos no mês das vocações e é importante que os jovens tenham essa palavra na vida, esse chamado, esse significado. Então, como o Padre Leonardo disse, a palavra vocação, ela é o ato de chamar, é uma disposição de algo que nós temos para uma missão. Então essas duas palavras, vocação e missão, elas estão intimamente ligadas, porque é ao ouvir o chamado de Deus para a nossa vocação que nós podemos despertar para a missão na vida do outro, a missão na nossa comunidade. Deus nos chama e nós precisamos estar atentos para responder esse chamado, para ter discernimento de saber por que nós estamos aqui. Então, na juventude, esses dilemas, essas coisas, ela é muito mais latente do que na vida nossa mais adulta. Para que nós estamos no mundo? Para que nós viemos? E a primeira vocação mesmo, nossa, que a gente tem que conseguir discernir, essa primeira vocação é a vida que Deus nos dá. Esse dom maravilhoso de nós podermos presenciar as maravilhas de Deus. E a segunda vocação importante é o chamado que nós precisamos discernir, que é o chamado à santidade. Nós estamos aqui nesse mundo para trilhar um caminho, galgar degraus para chegar a uma vida santa. Então nós precisamos ter essa disposição para poder ouvir a Deus. Agora, muita gente aí deve estar pensando, não, mas isso na minha profissão, no meu trabalho. A vocação, ela é uma coisa que ela é mais forte do que a profissão, porque a vocação, ela está intimamente ligada com essa obra de Deus na nossa vida. Então, a vocação, ela antecede a nossa profissão. Então a profissão é muitas vezes a carreira que nós escolhemos, da onde provém o nosso sustento, tudo. Mas nós temos também que ficar atentos à nossa vocação cristã. Qual que é a nossa vocação cristã? Para que nós estamos aqui hoje? Nós estamos atendendo esse chamado de Deus na nossa vida? Como que nós escutamos o que Jesus nos fala? Então isso é muito importante. E essa vocação cristã também, ela é diferente da vocação religiosa, porque a vocação cristã nós exercemos dentro da nossa família, dentro da nossa comunidade. Agora a vocação religiosa é uma coisa mais especial. É a vocação aqui que nós temos junto conosco, a vocação para ser padre, a vocação exclusiva para servir a Deus das nossas irmãs em santidade. Então é assim que nós gostaríamos de começar a nossa reflexão, e também gostaria de ouvir o que o Padre Leonardo tem para nos falar sobre isso que foi colocado. Que você colocou, Yáscara, que eu sempre faço essas perguntas na maioria das minhas homilias. O que é que nós estamos fazendo no mundo? Que rumo nós tomamos da nossa vida? Duas perguntas, diga-se, muito importantes que você colocou nessa sua fala, ou no seu pronunciamento, porque nós não estamos, eu costumo falar que não estamos aqui por um mero acaso, somos passageiros,
mas nós devemos deixar a nossa marca, como você diz assim, como cristãos. A primeira vocação, o ser cristão, que é diferente da vocação à vida religiosa, quando a gente vai testemunhando esse Jesus Cristo que habita, que está dentro de nós. E é justamente nesse segmento a Jesus, no ser cristão, no ser vocacionado ou chamado de Deus a todos nós, que a gente vai mudando e a gente vai plantando o reino de Deus entre todos. A nossa vocação, ela muitas vezes ela precisa ser moldada. Então é muito importante quando nós remetemos ao Antigo Testamento, no livro de Jeremias, que Deus fala a parábola do vaso, do oleiro e do vaso. Então, fica evidente nessa parábola que nós somos o vaso e Deus é o oleiro. Então, para nós melhorarmos essa nossa vocação, para a gente estar juntos com Jesus, a gente precisa estar atento e Ele vai nos moldando a cada dia mais, porque muitas vezes através dos espinhos é nesse momento que a gente vai encontrando essa evolução espiritual. E então o oleiro que é Deus na nossa vida, então a gente tem que rezar para ter esse discernimento, para enxergar o que Deus está fazendo na nossa vida para nos moldar. Para que nós melhoremos, para que a gente alcance esse caminho para a santidade. E o Papa, ele faz tudo perfeito, tudo interligado. A exaltação do ano passado foi o caminho para a santidade. E agora nessa exortação para os jovens, ele fala dessa vocação e desse aperfeiçoamento. E nesse caminho, nesse aperfeiçoamento, nesse moldar, também já fiz essa pergunta em uma das homilias. Quando diz assim, nós éramos jovens, todos nós traçamos um caminho, todos nós fizemos planos, e é de todo jovem fazer plano para a sua vida. Só que no decorrer do tempo, ou com os passados anos, a gente percebe que Deus tinha outro projeto na nossa vida. E a gente quando olha assim, caramba, eu tinha pensado nisso, eu pensei de uma forma diferente, tudo que eu tracei, eu estou indo por caminhos, quando eu digo assim, caminhos diferentes, mas os caminhos que são propostos por Deus, os caminhos de Jesus Cristo, totalmente diferente do que nós tínhamos buscado antes. Eu digo que aí onde a gente vai se situando cada vez mais no ser cristão, no fazer a vontade de Deus, no seguimento ao nosso Senhor Jesus Cristo. O Papa Francisco, no ponto 252 da nossa exortação, que ela está sendo ensinada, ele fala que Jesus, ele nos dá uma história de amor, uma história que nós precisamos misturar essa história com a nossa vida. E como esse livro é direcionado aos jovens, ele fala assim, a nossa vida não é um tutorial. Não tem lá tudo pronto, os caminhos que a gente tem que seguir. É passo a passo. E também não tem alguma coisa que a gente pode pegar da nuvem, fazendo uma analogia com os recursos da internet hoje, que o Papa também, pelo que nós lemos aqui, ele também está super antenado na linguagem dos jovens, que a gente pode pegar e fazer um download e tá todos os problemas resolvidos. Porque para conhecer Jesus, a gente tem que se entregar à proposta dele. Cada dia estar mais próximo dele. Nós temos esses caminhos e que muitas vezes, fica deixado de lado pelos jovens por várias questões que nós podemos falar aqui durante o programa. Ouvindo a Yáscara falar, padre Josemar, o aplicativo está dentro de nós, né? Acho que já está quando nós nascemos, Deus já fez o download, já temos a programação, só falta agora utilizar. É isso aí, Paulo. Boa tarde a todos, queridos ouvintes. Queria parabenizar e agradecer a presença do Vander, que está aqui conosco, um dos nossos amigos de infância, frequentou a São Pedro lá desde catequese, primeira comunhão,
Crisma e assim por diante. Muito obrigado pela presença no nosso estúdio. E queridos ouvintes, só para dar continuidade ao que já foi abordado pela Yáscara e também pelo Padre Leonardo, nós devemos lembrar que Jesus, ele convida os jovens e todo o povo de Deus a serem seus amigos. Então nós lembramos lá que em Apocalipse, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Então, eu gostaria que vocês lembrassem que essa porta, muitos já viram essa imagem de Jesus batendo a porta, mas essa porta só tem maçaneta por dentro, padre. Né? Todos percebem que ela não tem a maçaneta por fora. Ou seja, se você não abrir, Deus não vai entrar. Então ele dá essa liberdade para cada um de nós de abrir ou não a porta. E eu confesso a todos vocês que é muito gostoso, muito gratificante abrir essa porta e deixar Jesus entrar na nossa vida, entrar nas nossas casas, nas nossas famílias. Então amar a Deus é melhor pelo amor do que pela dor. E a gente faz também uma analogia dessa porta, que na verdade essa porta dos jovens, dos adultos, enfim, de todo o povo de Deus é o nosso coração. Se nós abrirmos o coração para Jesus, ele vai entrar, vai participar da nossa vida. E esse é o principal chamado, essa vocação que já foi explicado pelos demais aqui, que significa chamado, um chamado de Deus, a amizade com ele. Então nós temos que ser amigo de Jesus, nós temos que segui-lo, seguir os seus passos. E Jesus, ele sempre fala, né, que nós devemos segui-lo e amar como ele amou, viver como ele viveu. E nós temos os exemplos dos apóstolos, né? Jesus, quando após a ressurreição, ele aparece para os apóstolos e a primeira coisa que ele diz: a paz esteja convosco. E nós, cristãos, nós estamos pregando essa paz? Nós estamos pregando a paz com os nossos amigos, nossos parentes? Porque Jesus é misericórdia, Jesus é amor, e nós temos que transmitir esse amor. Nós não podemos ter aquela visão que somos contra temas polêmicos, por exemplo, contra o aborto, mas somos a favor da pena de morte. Jesus nunca falou isso. Jesus é a favor da vida. Então todos nós cristãos que temos essa vocação de seguir Jesus, temos que seguir os seus passos, temos que caminhar da forma que Jesus caminhou. E só lembrando que lá os 12 apóstolos, quando foram convidados por Jesus, que era a vocação, quer dizer, o chamado de Jesus aos apóstolos para segui-los e pregar o evangelho. Até eu lembro, Padre Leonardo, que eu participei de uma palestra no ano passado, e era uma palestra sobre liderança e motivação. E o palestrante, eu achei muito interessante, porque o palestrante, antes de começar a palestra, ele pediu para todos nós prestarmos atenção na imagem projetada no telão. E aí, para surpresa de todos, no telão começou a aparecer a imagem de Jesus. Ou seja, numa palestra sobre liderança e motivação, aparece a imagem de Jesus na tela. E aí muitos aplaudiram e alguns ficaram em silêncio, porque é o mundo corporativo lá e tinha pessoas de várias religiões, ateus, enfim. E o palestrante, ele falou exatamente isso, falou: senhores, alguns de vocês podem não acreditar nesse homem, mas ele, Jesus Cristo, foi o maior líder que o mundo já teve. Ele conseguiu pegar 12 pessoas sem aptidão nenhuma e lapidou, transformou essas 12 pessoas em apóstolos de Cristo. E disse: ide pelo mundo e evangelizai. Então esse exemplo para ele, e pode ver, se você jogar no Google, pesquisar em qualquer lugar sobre liderança, Jesus é um dos maiores líderes de todos os tempos. Quando você começa falando da amizade ao mesmo tempo você falou desse amor por Jesus Cristo. E é verdade, o bater na porta, o abrir, como você disse, que só há maçaneta por dentro, que vai depender de nós abrirmos as portas para Jesus ou não, é justamente o conhecer, o lapidar, só a partir do momento que eu confio, a partir do momento que eu acredito e tenho ele, eu deixo que ele seja meu amigo.
Não é só necessário falar de Jesus Cristo, mas como você diz mesmo, a gente ter como amigo, ter Jesus como amigo e deixar lapidar-se por ele, deixar que ele nos transforme. Como você coloca o seu exemplo da palestra que você teve. É necessário isso mesmo, que a gente possa cada vez mais. E o Papa coloca justamente isso quando ele pergunta, depois de ressuscitado, ele se encontra com os apóstolos e pergunta para Simão: tu me amas? Mas me amas, como o Papa diz, me amas como amigo. A missão que Pedro recebe de amá-lo, de cuidar das ovelhas, mas aquelas ovelhas de Jesus Cristo, aquelas ovelhas que a Pedro foram confiadas. Interessante que, ouvindo o Josimar e o senhor falando agora, eu também milito no mundo corporativo, né? E certa vez caiu um livro na minha mão, Jesus, o maior administrador que já existiu. Ouvindo o Josimar é incrível, as palavras são exatamente as mesmas. Por quê? Liderou 12 pessoas e fez a revolução que fez. Se ele não é um líder, o que ele é então, né, pai? Eu digo isso também porque ele já fez transformação na minha vida. Creio que na vida de todo ser humano. É um momento que a gente deixa se transformar por ele e a gente busca para que ele seja o nosso amigo cada vez mais. E essa amizade, ela tem que ser cultivada. Depois a gente vai chamar de tu, de você, de senhor. Eu costumo falar assim, o que a gente quiser, que a gente, em momento algum, está perdendo o respeito, mas eu lapidar, se eu deixar se transformar, que essa amizade vai aumentando e a gente vai aprendendo a amar cada vez mais, como ele amou. Eu costumo dizer, né? Quanto mais você conhece, quanto mais você se aproxima, mais a gente fica encantado, apaixonado. Não tem como não amar Jesus. Só aqueles que não conhecem mesmo, conhecendo, é impossível não amar Jesus. É impossível não se identificar com a história dele. É impossível não querer copiar as atitudes que ele teve. Então daí entra um outro sentido da vocação, que é a nossa vocação a serviço do nosso irmão. Jesus só foi quem ele foi porque ele se colocou a serviço do irmão, porque ele cumpriu fielmente a vontade de Deus. E nós sabemos cumprir a vontade de Deus? Hoje no Evangelho de hoje a nossa igreja ela está em festa, né? O dia de Assunção de Nossa Senhora. Essa foi a serva mais obediente também, a que soube mais cumprir a vontade de Jesus, a que colocou a vocação dela de ser mãe do nosso Salvador ao nosso serviço. Por que não? A gente pode imaginar quando o anjo chegou e falou que ela seria a mãe do Salvador, e se ela falasse que não? Como seria? Talvez a nossa história não fosse o que é hoje. E a gente não estaria aqui falando do amor de Jesus Cristo, a doação que ela deu, a vocação. Então a reflexão agora, como que nós colocamos a nossa vocação a serviço do outro? Cada um tem uma vocação, os dons são muitos, mas às vezes as pessoas, ela tem aqueles dons, mas ela não lapidou em favor do outro. Então nós precisamos nos colocar a serviço do outro. Nós estamos neste mundo para servir e para servir uns aos outros. A gente não pode achar que está tudo resolvido quando a gente participa das missas aos domingos. Isso é importante, participar da missa aos domingos, mas é importante para nós. Para Jesus Cristo, o importante é nós nos colocarmos a serviço do nosso irmão. É isso que ele pede todo dia, inclusive naquela nossa atividade. Na nossa atividade profissional, que não é uma atividade às vezes que é diretamente ligada com as coisas de Jesus, mas mesmo nessas atividades a gente pode demonstrar que a gente tem Jesus na nossa vida. Então a nossa principal vocação tem que ser a vocação de amar a Jesus. É isso que eu gostaria de falar aqui nesse primeiro bloco. Com esse amor a Jesus, onde a gente vai provando e comprovando através do amor aos irmãos, como você coloca. Hoje no Evangelho, já que você tocou no assunto, o evangelista começa dizendo que Maria deixou
e foi pelas a região montanhosa da Judeia. É justamente assim, Maria saiu de si e foi a serviço do outro. A vocação dela em ser mãe do Salvador, a vocação dela em dar o sim a Deus, que também vem para toda a nossa vida, em sairmos de nós e nos dedicarmos cada vez mais àqueles que Deus coloca na nossa caminhada. Padre Leonardo, então vamos agora, para complementar esse primeiro bloco sobre vocação, ouvir a música Alma Missionária de Ziza Fernandes.
Rádio 9 de Julho, você está ouvindo o programa Família, Fonte de Amor e Vida. São 15 horas e 27 minutos. Lembrando aos ouvintes que participando do programa de hoje, ligando para o número 11 3932 1600. E hoje você vai falar com a Rosana, ou pelo WhatsApp, o mesmo número, 11 3932 1600. Você vai participar do sorteio do livro da exortação apostólica do Papa Francisco, Gaudete e Exultate. Os ouvintes já conhecem e é muito importante, faz parte, é uma leitura agradável, uma leitura da nossa atualidade, como a Yáscara comentou, é leitura obrigatória para todo católico praticante. Procurando para o plano de saúde, o São Cristóvão possui diversas modalidades de planos de saúde e com certeza uma delas caberá no seu bolso. Rede própria de hospital, maternidade e centros ambulatoriais, além de ampla rede credenciada. Conheça o mais novo produto, Combo São Cristóvão, que une serviços assistenciais e odontológicos em um só plano. Informações pelo telefone 11 2029 7320, eu vou repetir, 11 2029 7320 ou pelo site sãocristóvão.com.br. São Cristóvão Saúde, cuidando de você e da sua família há mais de um século com todo amor. Padre Leonardo e casais amigos, como sempre os ouvintes participando do programa, a Maria dos Remédios, da freguesia do Ó, disse, quer ser modelada todos os dias, se referindo ao oleiro, né? Olha que bacana, Yáscara, né? Ela quer ser modelada todos os dias. E nós também, viu, Maria? Com certeza. O Tadeu e a Márcia, da Água Rasa, dizem, de forma especial aqui para o Padre Leonardo, claro, parabenizando o programa também, e dizendo que quanto mais ouvimos o senhor, Padre, mais aprendemos. Tá vendo, Padre? É aquilo que eu falei. O senhor realmente tem o dom da palavra. São os amores. E o nosso companheiro querido, o Rubens e a Aida, da Moca, também manda os parabéns para os casais e diz que o programa está muito bom. Padre Leonardo. E vamos continuando o nosso programa, dizendo que quero agradecer primeiro a todas essas solicitações e que Deus esteja sempre com vocês. E mais uma vez, obrigado por estar nos ouvindo, que a gente vai caminhando, e é verdade mesmo, temos que nos moldar todos os dias, permitir, eu gosto de escancarar o coração, para que Jesus toque nos nossos corações e transforme a nossa vida. E obrigado a todos os ouvintes, pelas suas mensagens, pelas suas solicitações e felicitações, que Deus os abençoe sempre. Voltando ao primeiro bloco, que nós estávamos falando sobre ser para os outros, e agora eu gostaria de falar algumas coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia para melhorar o discernimento da nossa vocação. Então tem algumas dicas que a gente pode utilizar para melhor identificar como que nós podemos atender a nossa vocação cristã. Nós temos vocação para a família, o Padre Leonardo aqui vocação para o sacerdócio, cada um tem a sua vocação específica, mas em comum nós temos a vocação cristã. Então a primeira coisa para desenvolver a nossa vocação é escutar o que Jesus nos fala. Nós precisamos saber escutar as coisas de Deus. Então, como que nós fazemos isso? Indo às missas, participando de formações, procurar ler a Bíblia. É uma coisa pessoal que eu tento fazer. Todos os dias de manhã, antes de eu levantar, que eu faço as minhas orações, eu peço a Deus, como que eu tenho que me comportar hoje? O que o Senhor reserva para mim no dia de hoje? E o que eu posso fazer para ser melhor do que ontem? Então a gente precisa ter esse discernimento para escutar a voz de Jesus Cristo. E em segundo, além de escutar, a gente precisa participar. E o participar às vezes é o mais difícil, porque é impressionante como às vezes na nossa comunidade as pessoas que nos rodeiam, às vezes elas vão meio que fugindo,
Porque a vida com Jesus, ela exige renúncia de nós. Então, às vezes as pessoas, de uma maneira geral, e até nós mesmos, em alguns momentos, nós não estamos dispostos a renunciar a nossa própria vida a serviço do outro. Agora, na próxima semana, por exemplo, nós temos na paróquia São Pedro Apóstolo o nosso encontro de casais com Cristo. E é um movimento muito importante da igreja, porque é o despertar das famílias, é a porta de entrada para conhecer o amor de Jesus. Mas, Paulo, Josimar, aqui todo mundo sabe quantos casais são chamados, quantos são convidados, para participar e para trabalhar também, e quantos nãos nós ouvimos. Então, as pessoas, elas se fecham naquele mundo e não conseguem ouvir o que Jesus quer para nós. Fica só naquilo, vai passando, porque ele nos dá o livre-arbítrio. Ele às vezes quer mostrar a vocação que a gente tem, a vocação para ajudar o irmão, mas ele não vai impor para ninguém. E daí acaba ficando uma coisa fria, né? Sem o amor de Deus, uma vida vazia. Porque o que nós levaremos dessa vida é o amor que nós vamos deixar, e não as metas materiais, que as pessoas se colocam muitas metas materiais, o carro que a gente vai comprar, a casa que nós vamos ter, muitas famílias já com as viagens todas programadas, e Jesus acaba ficando em segundo plano. E nesse sentido também, a perseverança é uma outra dica, porque nesse caminho nós encontraremos muitas pedras, mas a gente tem que superar esses desafios, porque Jesus sempre vai mostrar um lugar onde nós podemos servir, onde nós podemos ajudar os nossos irmãos. O Papa, na exortação, ele no 257, ele cita algo interessante, uma frase do Santo Alberto Hurtado, quando ele dizia aos jovens que se deve considerar muito sério um rumo. Aí ele diz: em um barco, o piloto negligente é demitido sem remissão, porque joga com algo demasiado sagrado. E na vida, cuidamos do nosso rumo? Pergunta o Papa. Qual é o teu rumo? Haveria necessidade de nos deter mais sobre essa questão. Aí ele diz: peço a cada um de vocês que lhe dê a máxima importância, porque acertar nisso equivale simplesmente a ter êxito, e não o conseguir é simplesmente falhar. E é verdade, isso mesmo a gente tem. Somos chamados, temos a vocação cristã, poderia dizer a vocação à santidade, que antes de a gente querer alcançar o reino de Deus, a gente só vai alcançar se a gente buscar a santidade. Eu costumo falar sempre que a gente só vai alcançar a santidade se a gente for totalmente humano, 100% humano. E a gente reconhecer as nossas limitações. A Yáscara falava do livre-arbítrio, que Deus nos dá esse livre-arbítrio. O Josimar falava do bater a porta. Ele vai bater a porta todos os dias, vai nos convidar a segui-lo, o esquecer-se de nós, o despojarmos de nós mesmos, abrir mão da nossa própria vida para seguir este Jesus Cristo, para exercermos a nossa vocação. Só que ele respeita as nossas respostas, as nossas, poderia dizer assim, as nossas indiferenças. E o Padre Zezinho já dizia em uma das suas músicas: quase ninguém tem tempo. Somos chamados, mas quase ninguém tem tempo. Temos tempos para tudo, mas muitas vezes não temos tempo para Deus. E Ele nos respeita, Ele termina nos compreendendo, mas sempre de braços abertos assim: você vai voltar, que é aquele bom Pai que nos ama. Eu costumo falar, não ama os nossos pecados, mas nos ama do jeito que nós somos, porque Ele sabe que um dia Ele vai nos moldar. Para nos moldar, eu fico pensando sempre durante a semana, né? Na nossa vida, qual que é o momento mais feliz da semana? O momento mais feliz é quando nós estamos na missa, porque ali é o lugar da verdadeira paz. A paz de Deus, é a paz que o dinheiro não compra.
É isso que Jesus nos dá, a certeza que mesmo nos problemas da nossa vida, Ele está sempre ao nosso lado. E daí, para finalizar, as dicas para a gente perceber a nossa vocação é orar. Então a gente tem que aprender a estreitar cada dia mais os nossos laços com Jesus Cristo. E isso é através da oração. Não só a oração formal, a oração que Ele nos ensinou, a Ave Maria e outras tantas que nós conhecemos, mas aquela conversa íntima, aquela conversa com o Pai, com o amigo, com aquele que não nos deixa nunca, nem quando nós estamos em desespero, porque os problemas eles virão com certeza, mas a nossa forma de encarar esses problemas é de uma maneira diferente. Então, nossos ouvintes, vocês que estão aí em casa, hoje vocês já participaram da missa? A gente sempre insiste muito nisso, para que vocês não deixem de ir à missa, porque nós precisamos de Jesus Cristo. Então, a gente precisa desse combustível para a nossa vida e para a nossa alma. Então, hoje é domingo, dia do Senhor. Se você não foi ainda à missa, ainda dá tempo. Padre Leonardo e Ascara, o senhor comentou, e a Ascara também, a respeito lá, e se Maria não tivesse dito sim, o que aconteceria? O que seria de nós hoje? Mas nós temos uma passagem bíblica do jovem rico, que infelizmente ele não disse sim para Jesus. Assim como Pedro, que Jesus perguntou e o padre comentou, tu me amas? E Pedro disse, eu te amo. Então Pedro, ele teve essa missão de cuidar das ovelhas, teve a missão de edificar a pedra, ou seja, você tem a missão de edificar a minha igreja. Então esse amor de Pedro com Jesus é muito gratificante. Então se nós não temos amizade com Jesus, assim como esse jovem rico, não sei se todos lembram dessa história, eu vou falar só um trechinho, que ela está em Mateus capítulo 19, versículo 16 a 30, é o jovem rico que se aproxima de Jesus e pergunta, mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. E Jesus complementa, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falsos testemunho, honrar o teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então o jovem falou, tudo isso eu já obedeço, Senhor, o que mais me falta? E Jesus reforça, se você quer ser perfeito e quer me seguir, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se, abaixou a cabeça, afastou-se triste, porque não queria abrir mão das suas riquezas. Então, infelizmente, hoje em dia, nesse mundo moderno, as pessoas, como a Yaskara comentou, estão com planos materiais em busca de coisas, e esquece do ser, esquece dessa amizade com Jesus que transforma nossas vidas. O dinheiro não é tudo, e a gente sabe disso. Até, padre, recentemente, eu participei de 2 casamentos. E incrível, um amigo nosso que é muito rico, e teve o casamento dele, nós fomos lá, e foi, sinceramente, apesar de nós gostamos muito deles, mas os convidados não vão à missa, não participam, só tem uma vida fútil. E você via que nem um Pai Nosso eles sabiam rezar. Foi um casamento assim, bem frio, né? Sem participação, sem espiritualidade. E na semana seguinte, nós fomos em outro casamento de uma família humilde, e você vê que os convidados e os noivos estavam transformados. Tanto é que eles pediram até para a comunhão durante o matrimônio, da importância que eles estavam dando para o sacramento do matrimônio, enquanto aquele outro casal estava preocupado somente com as festas. Os convidados estavam ali, não viam a hora de acabar, porque infelizmente eles não conheceram Jesus, não conhecem Jesus, não tem essa amizade com Jesus. E como a Yaskara falou, quando a gente conhece Jesus e cada vez mais a gente se apaixona pela vida dele, pela história de Jesus, pela renúncia de Jesus, e começa
a praticar o que Jesus nos ensinou. Então essa é a vocação de cada um de nós, Padre. Aí onde entra nossa vocação, Josimar, é quando a gente se depara com cenas, como você colocou, relatou as duas, é quando a gente se depara e onde a gente tem que exercer a nossa vocação. Como é que eu posso, através da vocação que eu sou chamado, que todos nós somos, para esses que ainda não conhecem Jesus Cristo, ou ainda não se deixaram apaixonar, como disse a Yáscara, como é que eu posso fazer com que eles se tornem apaixonados? Como é que eu posso fazer com que Jesus se torne apaixonante na vida deles? Um é o meu exemplo de vida e outro é a acolhida. Mas a acolhida de todas as... Padre, há um momento sim. Se eu fui convidado é porque algum vínculo eu tenho com eles. Mas assim, como a gente pode trazer essas pessoas, assim, olha, pegar essas pessoas, mostrar Jesus Cristo, olha, vinde e vede. É esse que é o Salvador da humanidade, é esse que estava, quando eu colocava hoje, logo quando começava a homilia das 10h30, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. É justamente para dizer assim, olha, o teu tesouro tem que estar esse Jesus Cristo. É bom colocar isso, que a gente se depara assim com essas cenas, mas o que a gente tem que fazer é justamente assim, exercer a nossa vocação. Por que eu fui chamado? Diante dessa festa, que está faltando, poderíamos usar um termo que João usa muito em um dos seus sinais, está faltando o vinho novo. Como é que eu posso dar o vinho novo a essa família? Onde a gente começa exercendo justamente a nossa vocação. Por exemplo, nós aqui, mas também os nossos ouvintes. Aqueles que nos estão acompanhando, assim, como é que a gente pode, diante de tudo que a gente vai presenciando todos os dias, seja na condução, seja no trabalho, seja nas nossas casas, vizinhos, parentes, amigos, aquelas pessoas que ainda não se deixaram apaixonar por Jesus Cristo. Quando fala-se, costumam brincar quando você fala só um parênteses, quando você fala de dinheiro, não é tudo, dinheiro não traz felicidade. Eu digo, dinheiro não traz felicidade, mas compra bolo. Eu sou muito feliz comendo bolo. Mas eu brinco assim para dizer assim, é justamente para dizer assim, olha, Jesus Cristo está assim, presente na nossa vida, e a gente nessa forma aproveitar esse momento e dizer assim, olha, vinde ver que ele é apaixonante. Vamos ouvir mais uma música? Nós vamos ouvir agora Buscai Primeiro. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, toda palavra que
São 15 horas e 47 minutos. Raríssimos ouvintes que ainda não ligou para o programa, participe, ligue, dá tempo. Ligue para o telefone 11 3932 1600 ou pelo WhatsApp, o mesmo número, 11 3932 1600. E você vai participar do sorteio da exortação apostólica do Papa Francisco, Gaudete Exultate. Corra que ainda dá tempo, nós temos alguns minutinhos. Padre, casais, amigos. O Felipe e Alexandra, do bairro da Moca, manda um abração para o casal. Cumprimento o Padre Leonardo, que o programa está realmente muito bom, muito enriquecedor, viu? E o nosso patrocinador. Procurando para o plano de saúde, o São Cristóvão possui diversas modalidades de planos de saúde e com certeza uma delas caberá no seu bolso. Rede própria de hospital, maternidade e centros ambulatoriais, além de ampla rede credenciada. Conheça o mais novo produto Combo São Cristóvão, que une serviços assistenciais e odontológicos em um só plano. Informações pelo telefone 11 2029 7320, 11 2029 7320 ou pelo site sãocristóvão.com.br. São Cristóvão Saúde, cuidando de você e da sua família há mais de um século com todo amor. Padre Leonardo. Agora nesse ponto, agora a gente fala sobre a vocação. A vocação na família, né? Ótimo, Yáscara. Já como esse nosso programa é voltado para a família, nós não podíamos deixar de abordar a vocação de ser esposo, de ser esposa, de ser pai, de ser mãe. É uma vocação muito importante para os nossos dias. O Papa, ele se mostra todas as vezes muito preocupado com os rumos que as famílias estão tomando, porque crianças felizes, jovens felizes dependem de famílias estruturadas, famílias onde o amor de Deus seja a principal característica. Então é nesse ambiente que nós precisamos educar os filhos. Então o jovem às vezes não quer, hoje em dia a gente ouve tanta gente falando, eu não vou casar não. É porque com certeza os exemplos, né, que vêm das pessoas não são exemplos bons. Então as pessoas a gente ouve muito falar, casamento hoje em dia já está em regra condenado ao fracasso. E é muito triste ouvir isso, porque o propósito de Deus para nós é que nós formemos uma família. Tanto é que ele nos deu Jesus e o nosso Deus que foi personificado homem, ele nasceu no seio de uma família, com o pai dele da terra, o pai José, e a sua mãe Maria. Embora ele seja o rei dos reis, ele teve essa vivência em família. Então Jesus, ele quer que nós tenhamos também essa vivência em família. E infelizmente às vezes a pessoa não quer desenvolver essa vocação, porque como toda vocação, a vocação ela tem certas renúncias. Então não dá para um casal jovem casar e logo depois querer ainda estar levando uma vida de solteiro, porque a gente precisa se colocar e se doar para o outro, sair do mundo egoísta, que o eu vire nós. Então acho que é isso que está impactando muito na sociedade, a falta, esse ensinamento de relações fúteis, passageiras, sem aquela finalidade duradoura, sem a finalidade de construir uma família para que juntos fiquem naquele propósito de alcançar a santidade. Por outro lado, é o que mais a gente tem pedido, principalmente eu, padre, quando vou fazer um processo matrimonial, é justamente perguntar para aqueles jovens que estão se preparando para o matrimônio, para esse grande passo na vida, se eles estão decididos verdadeiramente para o passo que estão prestes a dar. Se amam verdadeiramente, se lutam verdadeiramente, se compreendem verdadeiramente para estarem juntos, porque vai depender dos dois também. Mas eles peço sempre que eles coloquem sempre Jesus Cristo como alicerce, porque se não tiver, a vocação, a vida familiar também ela desmorona, como diz uma das passagens bíblicas, desmorona na primeira tempestade, na primeira chuva, na primeira ventania.
O Papa Francisco, na exortação, ele fala que é muito importante a preparação para o matrimônio. E isso requer educar, desenvolver virtudes, especialmente o amor, a paciência, a capacidade de diálogo e serviço. Implica em educar a própria sexualidade para que seja cada vez menos um instrumento para usar os outros e cada vez mais a capacidade de se doar plenamente a uma pessoa de maneira exclusiva e generosa. Então, no nosso mundo que hoje reina essa cultura do provisório, o Papa fala, isso é uma cultura da ilusão. Então, a gente não pode julgar na nossa vida que as coisas não podem ser definitivas. O casamento, ele é definitivo e não é uma coisa que está fora de moda, como muitas vezes as mídias, a televisão, eles querem propagar. Então a gente precisa fazer escolhas e ir contra essa corrente e se rebelar contra essa cultura do provisório, porque também seguir a Jesus Cristo, como muito bem hoje o padre Leonardo falava na homilia, é não nos calarmos diante de situações que não estão em consonância com a verdade de Jesus Cristo. A família e a vocação para família, ela é muito importante na nossa sociedade. E dessa forma, hoje a gente vive muita cultura, quando fala do provisório, do descartável. Eu abusei, eu vou tentar, vou ver se dá certo. Eu já perguntei outras vezes, já pensou se Jesus também fizesse de nós, ou tivesse feito de nós, Deus tivesse feito de nós um campo de experiência? Vou tentar. Vou ver se dá certo. Não, o amor não tem que ser assim. A vocação não tem que ser assim. Uma família, um lar jamais deve ser constituído dessa forma. Mas sim no amor, no amor ágape, onde eu vou olhar para o outro, só vou ser feliz quando eu fazer aquele feliz. Digo, assim está. É constituída verdadeiramente uma família no amor que vem de Jesus Cristo, o amor que vem de Deus. Padre Leonardo, essa vocação matrimonial, eu fiz até uma analogia em relação a quando Jesus fala para Pedro, né, os pescadores na época, né, agora vocês não serão mais pescadores de peixes, né, vocês serão pescadores de homens. Então lançai as redes para águas mais profundas. E assim também essa vocação matrimonial. Nós temos que lançar as redes do amor e da fidelidade na família. Isso que vai nos trazer a felicidade plena, isso que vai fazer com que os nossos filhos também um dia pensem em casar, em fazer o sacramento do matrimônio. Porque o que desperta, que a Yaskra comentou, nas famílias, é que infelizmente, devido às famílias desestruturadas, brigas constantes, a ausência do perdão, falta de diálogo, é essa experiência negativa que acaba passando. Nós gostaríamos agora também que o padre Leonardo, ele falasse pra gente de maneira resumida, porque o tempo é curto, esse despertar para a vocação do sacerdócio. De repente, quem está nos ouvindo se sinta tocado também. Desde criança eu tive vontade de ser padre. Somos de uma família de 10 filhos. Eu tenho um irmão padre também, numa cidade chamada Barra Velha, em Santa Catarina, que é diocese de Joinville. E depois que vim para São Paulo, sou de Pernambuco, depois que vim para São Paulo trabalhei na indústria, comecei a fazer engenharia e de repente assim joguei tudo para cima e fui pro seminário. Eu digo assim, abandonei a vida que eu tinha, mas confesso a vocês que eu ganhei muito mais, porque é maravilhoso ser padre, eu amo. Hoje eu diria assim, não sei fazer outra coisa, não saberia fazer outra coisa a não ser padre, a não ser conduzir as pessoas a Jesus Cristo, o único caminho pelo qual nós chegaremos a Deus. E a gente percebe isso nas palavras do padre, que tudo que se faz com amor, o casal aqui presente é um exemplo disso, e o senhor também. A gente sente quando as pessoas fazem aquilo com amor e não fazem por obrigação. Tem aqui alguns depoimentos de ouvintes também. Geraldo do Horto Florestal fala que o programa está magnífico, o padre está de parabéns. Mais uma vez, padre, tá vendo? É a palavra do povo, a palavra de Deus. O Ideu de Piranga,
fala que o programa está maravilhoso, fantástico. E diz que a Iáscara é demais. Tá vendo? O fã-clube da Iáscara tá aumentando. Josimar, fica de olho, tá? Isso é verdade. Ela, sim, estava observando desde o início. Nossa, ela vem assim com a carga toda, muito bem preparada. Vocês têm razão. E quero agradecer também a todos vocês, dizer assim, vocês são os amores. Padre, pode nos dar a bênção final, que o tempo já está... Temos o sorteio ainda do livro. tem um sorteio, é verdade. Vamos ver quem vai tirar o papel, Padre vai tirar. Vamos ver quem vai ser sorteado. Atenção, quem vai ganhar a exortação do Papa Francisco é o Geraldo do Horto Florestal. Geraldo, então nós vamos entrar em contato com você para pegar o seu endereço e depois faremos o envio do livro pelo correio. Vamos fazer a vocação, começamos no mês de agosto, mês dedicado às vocações. Vamos fazer a oração vocacional. Jesus, Mestre Divino, que chamaste os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos jovens. Dai força para que vos sejam fiéis, como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. E que Nossa Senhora passe sempre nos seus caminhos, livrando de todas as adversidades. E que abençoe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E fiquem com Deus. Até domingo que vem, queridos ouvintes. Os presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. A Rádio 9 de Julho apresentou o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim, vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa,